vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Meu nome é Caroline Nogueira, podem me chamar de Carol, me chamam muito de Carol Nogueira. O tema da minha apresentação é um relato de caso de uma paciente minha, tá? Que eu utilizei acupuntura e fitocannabinoides como terapia adjuvante no tratamento de linfoma canino. E espero que vocês gostem, tá? Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade ao Combracan, né? O Congresso Brasileiro de Cannabis, e é uma honra estar aqui. Eu adoro falar sobre cannabis, eu gosto é um assunto que me chama muita atenção, que eu já estudo desde 2019, né? E ainda mais estar ao lado de outros colegas que iniciaram junto comigo, né, em 2019, os estudos. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre mim, tá? Eu estudei na instituição de ensino NIME, que fica na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas. Eu sou baiana de Salvador, mas vivi muitos anos na Chapada Diamantina, e foi lá na Chapada Diamantina que eu migrei para a medicina integrativa, né, porque eu queria uma qualidade de vida para mim. Consequentemente, eu passei a buscar isso nos meus pacientes, né? Tive consultório em várias cidades, tive em Lençóis, tive em Mucugê, Andaraí, e aí com isso eu realmente escolhi, né, trabalhar com medicina integrativa. E em 2019 eu iniciei os estudos na medicina canabinoide, né? Hoje eu sou médica endocannabinologista, sou acupunturista, né, graduada pelo Instituto IBRA, aromaterapeuta e ozonioterapeuta, né? Fiz o curso de ozonioterapia em São Paulo, no período que eu estava estudando neurologia em Botucatu, pela Bioéticos, né? Sou membro fundadora da OBEC, que é uma organização, uma associação, né, baiana de estudos da cannabis, que fica no Vale do Capão. Nessa época, eu estava morando na Chapada Diamantina, morando em Mucugê, pós-graduando em neurologia veterinária. Eu ainda estou graduanda, né, porque eu engravidei, e aí agora eu tive que dar uma pausa, tive que trancar, né, até eu ter o meu bebê e poder retomar os estudos. Eu estudei neurologia para poder trabalhar com mais profundidade com cannabis medicinal. Esse é o principal objetivo, tá? Sou coautora do Tratado de Medicina Canábica, capítulo 5, na veterinária. Fui professora do curso de extensão de medicina canabinoide do IBRA 2023, que teve agora no mês passado. Esse mês agora até, né, que ainda estamos em maio. Fui palestrante convidada da primeira Semana Latino-Americana de Medicina Veterinária Canabinoide da SBEC 2021, palestrante da primeira Semana Acadêmica Internacional de Medicina Canabinoide da Unesp 2021. Também fui professora convidada do primeiro curso internacional de Medicina Veterinária Canabinoide da Bioéticos. Nessa época eu estava estudando lá, né, fazendo pós-graduação em neurologia. Participei da mesa redonda, né, do 7º Fórum Cannabis Medicinal de 2021, entre vários outros palestras que eu nem lembro mais, desde 2019 que eu iniciei, né? Coordenadora do curso de cannabis medicinal multidisciplinar da Chapada Diamantina 2020, que a gente fundou a associação. Eu era vice-presidente, depois me tornei presidente por um período pequeno, e a gente fez o primeiro curso presencial antes da pandemia de cannabis medicinal, bem amplo, né? Medicina humana e medicina veterinária. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Foi aí que eu conheci 2 queridos professores, né, e estudiosos na área, e foi a partir desse curso aí que eu realmente me tornei, né, palestrante. Fui membro, fundadora e presidente da OBEC Média, e sou atualmente responsável pela Fitovet, Consultoria Canábica Veterinária Bahia Brasil, que é uma página que eu tenho no Instagram, que é através dele que eu faço todos os meus atendimentos e tal, tá? Muito obrigada, eu espero que todos gostem da
a apresentação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá? Que é esse aqui, doutora Carol Nogueira, e @Fitovete. Bom, gente, eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Sobre as neoplasias. Neoplasia do tipo linfoma atinge órgãos hematopoéticos sólidos, como linfonodos, baços ou fígado. O tratamento consiste na quimioterapia sistêmica combinada com alopatia de suporte, sempre, tá? O tutor, ele escolhe, às vezes, né? Não quero fazer quimioterapia, só quero fazer tratamento de suporte, ou a gente faz as duas coisas juntas, mas a gente só associa a medicina integrativa. Nós devemos associar, tá? E o protocolo de eleição é esse protocolo Madison-Wisconsin, que é basicamente analgésico, anti-inflamatório e antiemético, né, para tratar efeitos colaterais. O diagnóstico é por citologia aspirativa e histopatológico. Os sinais clínicos, né, de maneira geral, é anorexia, letargia, anemia progressiva, depressão, perda de peso progressivo, pode ser lento, pode ser um pouco mais, né, demorado, depende de cada sistema fisiológico de cada animal, e alterações gastrointestinais. É associado ao tratamento convencional, como eu falei, né, as práticas integrativas e complementares às PICs da saúde, e a terapia é multifuncional, né? O que significa isso? A gente tenta integrar o máximo de terapias possíveis, tá? Não somente a alopatia. A alopatia, ela vai tratar o sintoma da doença, né? A gente quer tratar a raiz, assim, e de maneira mais natural, né? Com alimentação, para a gente poder regular esse sistema imunológico desse animal, a acupuntura, que a gente consegue regular o sistema endocannabinoide com acupuntura, fitoterapias, homeopatia, fitocannabinoides, tá? Entre outras diversas práticas também, diversas terapias que estão na medicina integrativa. Então, vamos lá. A medicina tradicional chinesa e a acupuntura, né? A medicina tradicional chinesa, ela é um sistema médico que se baseia na filosofia de que a doença resulta de fluxo impróprio da força vital. O que significa isso? O Qi. Tá? O Qi, na medicina tradicional chinesa, ela é a energia vital. E o Qi é restabelecido pelo equilíbrio de duas energias opostas, que é Yin Yang. Todo ser vivo, vertebrado ou, né, vertebrado mais a gente fala assim, mamífero, aves, ele possui duas energias, Yin Yang, tá? E que basicamente é direcionada ao corpo frio e calor, interno e externo, e deficiência e excesso. Existem diversas formas de estimulação dos acupontos, tá? A gente usa moxa bustão, que é um aquecimento dos pontos através da combustão da erva Artemisia vulgaris. Uso de agulhas ou isoladamente, com agulhas ou não, tá? Com agulhas isoladamente ou não. Às vezes a gente usa agulha com a moxa, ou só a moxa, tá? Ou só agulha. Eletroacupuntura, que são estímulos elétricos aplicados às duas ou mais agulhas em ponto de acupuntura. E a farmacopuntura, que consiste na aplicação de substâncias nos acupontos, tais como extrato de ervas, antibióticos, anestésicos locais, entre outros. Tem o Viscoalbo, que é um homeopático injetável, que a gente também pode usar no ponto de acupuntura, de preferência o VG14. Os acupontos, eles são conceituados como portas de entrada e saída de energia de um organismo. São regiões onde é possível a manipulação da energia, né, para restaurar o equilíbrio do organismo. São repartidos através de canais de energia que se comunicam e por onde circula um fator principal responsável por associar, regular, controlar as atividades funcionais do corpo, tá? Que é um fator denominado de Qi, sendo a energia vital circulante. Nada mais que é o equilíbrio dessas energias, como eu já falei anteriormente. O tratamento, tá? Na medicina tradicional chinesa e acupuntura deve sempre ser multifatorial, tá? É um tratamento com tratamento ocidental, oriental, de forma integrada, né? Devemos usar diversos recursos, né, terapêuticos possíveis para melhorar o quadro geral do paciente, né, o quadro clínico geral.
O objetivo é buscar qual é a causa primária e a raiz do problema, não a doença em si somente, sabe? Mas a gente trata de maneira mais unida, né? O corpo, mente e espírito. A gente quer uma sobrevida, nada como uma qualidade de vida, né? Evitando que a doença persista ou reincida. A acupuntura ela mostra seus efeitos no organismo como um todo, oferecendo analgesia e anestesia também, tá? Pela estimulação da atividade do córtex cerebral, então, a nível do sistema nervoso central e periférico. Resultados mais eficazes e satisfatórios do tratamento por acupuntura estão ligados a diversos fatores, que é a produção de analgesia, recuperação motora desse paciente, regulação das funções orgânicas, modulação da imunidade, funções endócrinas, autonômicas e mentais, né? Ativação de processos regenerativos também. Para o tratamento do câncer, né, a acupuntura tem como objetivo controlar a recorrência, a metástase das energias das células cancerígenas, alívio da dor e dos efeitos adversos causados pela doença e pela quimioterapia também, tá? Facilita o funcionamento do sistema imunológico e tem como objetivo também sanar tanto a manifestação da doença, tá? Quanto a raiz da doença. Nada mais que a harmonia do yin yang do corpo, as duas energias circulantes. Na medicina tradicional chinesa, veterinária e ocidental, a abordagem de interpretação de determinadas doenças é diferente, sabe? A interpretação, né? A gente acredita que isso aconteça por conta de ferramentas disponíveis, né, em suas respectivas épocas, para compreender os fenômenos da natureza e dos organismos. A gente precisa pensar de maneira um pouco quântica, sair um pouco da casinha, né? Abrir a mente. Mas no final de cada abordagem terapêutica, ambas convergem no mesmo objetivo, que consiste na melhora clínica e fisiológica do paciente. A terapia através da estimulação de acupontos, da acupuntura, ainda não é o suficiente a fim de guiar um tratamento isoladamente, ou seja, fazer um tratamento somente. O animal chegou para mim com linfoma, eu vou tratar só com acupuntura. O tratamento convencional, sempre, lógico, e a acupuntura isoladamente. Não vai ter uma resposta, né, tão eficaz, mas tem como objetivo de melhorar a terapia convencional, como eu falei, tá? Seja através da redução dos efeitos colaterais gelopáticos, de sintomas clínicos patológicos, seja pela analgesia produzida, entre outras diversas ações, né, que é um leque de possibilidades e de tratamento através da acupuntura. A gente sempre busca, eu com os meus pacientes, eu sempre busco associar, integrar outras terapias, não somente a acupuntura, porque dessa mesma forma, não somente usar ozonioterapia isoladamente, ou aromaterapia isoladamente, ou fitocannabinoides isoladamente. Eu sempre busco isolar uma ou mais terapias, tá? Integrativas, porque a união faz a força, sempre. Quanto mais terapias, melhor, né? Bom, vamos então falar um pouquinho aqui sobre o sistema endocannabinoide e fitocannabinoides, tá? O sistema endocannabinoide, ele é um bebê recém descoberto. Todo o sistema foi descoberto uma vez na vida, né? O sistema circulatório teve o seu período, teve o seu ano de descoberta e o seu descobridor, né? O seu cientista. O sistema endócrino, o sistema hepático, o sistema imunológico, né? Sistema circulatório. Cada sistema teve o seu período, o seu ano de descoberta. O sistema endocannabinoide foi recente, é um bebê, tá? Entre 1989 e até 1991. Ficou comprovado cientificamente que todos os vertebrados possuem sistemas endocannabinoides, inclusive invertebrados também, como a hidra mesmo, que é um animal primitivo, ela tem sistemas endocannabinoides, isso é comprovado, tá? Tem uma importância muito grande de um tratamento personalizado, porque cada animal, cada indivíduo é diferente do outro, independente se for da mesma família, é diferente do outro.
A apresentação ela é por via de administração, tá? Concentração, posologia do remédio, biotipo, são encontrados tateando parcimoniamente em cada caso, como eu falei, né? Personalizado. E compreendendo que nem todos os animais terão a mesma resposta, tá? Tem animais que têm uma resposta muito rápida logo no início, tem animais que têm uma resposta mais longa, tem animais que demoram mais de 6 meses, e depende também da patologia, pessoal, ou não, às vezes é só um sintoma. Eu trato cannabis comportamento, animal saudável, mas animais que têm depressão, animais ansiosos, animais medrosos, gatos arredio, entre várias coisas, tá bom? Até deslocamento de viagens, avião, o animal vai tomar uma vacina, a gente pode usar cannabis como tranquilizante, tá bom? O papel tem um papel, o papel principal, né? Na minha opinião, de tantos estudos, é a homeostasia, né? Ou seja, a função modulatória dos outros sistemas, tá? Orgânicos e via de neurotransmissão ou cascata de fatores inflamatórios no sentido de restabelecer a homeostase, sempre a homeostase, tá? O sistema endocannabinoide, o SEC, é uma série complexa e dinâmica de receptores, via de sinalização, moléculas endógenas, enzimas que se esforçam para manter a homeostase na fisiologia dos mamíferos, de aves também, tá? Digamos assim, substância dos vertebrados, tá? Dirigem sua biossíntese, degradação e transporte de todas as células e vias neurais envolvidas na transdução do sinal canabinoide endógeno. Os impactos fisiológicos incluem a regulação da divisão celular, diferenciação celular, migração e morte celular em estados normais e doentes. Esse aqui é um estudo muito interessante, tá? Foi um dos meus primeiros estudos, o ano dele é 2019. Ele é bem completo, fala sobre o sistema endocannabinoide, o sistema endocannabinoide animal. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o sistema imunológico, vai falar sobre toxicidade, vai falar sobre um pouquinho da fisiologia do sistema endocannabinoide. Vale a pena a leitura. Foi que eu usei ele para poder pegar essas informações até aqui. E o sistema endocannabinoide, falando de maneira geral, gente, tá? Porque cada canal receptor ele vai ter uma função, tá? Então, tem alguns canais receptores que eles têm uma função maior de anticonvulsivante, tem outros que têm uma função, um objetivo, né? Uma função maior de analgésico, tá? Um é mais antitumoral, um é neoplásico, tá? Mas falando de maneira geral, ele tem um poder de ser anticonvulsivante, anti-inflamatório, analgésico, antitumoral, ansiolítico, antidepressivo, antioxidante. A gente usa para glaucoma, desordens gastrointestinais e do sistema nervoso, antiemético, náuseas, entre vários comportamentos, é um leque de possibilidades que a gente pode estar usando aí a cannabis, tá? Planta cannabis, tá? Para agir no sistema endocannabinoide. Esse aí é outro estudo muito bacana, tá? Fala assim de doenças crônicas, mas fala também de maneira geral, mais atualizado, tá? Esse aí é mais atualizado. 2020, do ano passado. Eu recomendo que vocês peguem essa leitura, leiam, que vocês vão gostar bastante. Fala de muitas coisas, fala das neurotransmissões também, é bem legal. É uma revista científica. Bom, o sistema endocannabinoide e o sistema imune. Por que eu vou falar um pouquinho sobre o sistema imune? Porque o sistema imune é o principal sistema do organismo. Nós não somos nada sem a nossa imunidade, né? É um dos sistemas fisiológicos mais complexos nos vertebrados, é o sistema imune, né? Nos vertebrados, de maneira geral, né? As células imunes, elas são capazes de detectar, perseguir, eliminar um organismo estranho, com bactérias, protozoários, fungos, vírus ou células infectadas por esses organismos. O SEC, ele tem um papel importante na modulação, né? Modulação extensa de sinalização dentro do sistema imunológico, né? Uma célula sob inteira homeostase é uma célula fisiologicamente saudável. O SEC, quase que exclusivamente, ela tem a função de manutenção das condições homeostáticas dentro da célula de todos os sistemas corporais, né? O que isso significa? Então, ela age de maneira geral no organismo,
tá? E envolve dois endocannabinoides importantíssimos, né? Endocannabinoides porque são produzidos pelo nosso corpo, tá? Que é a anandamida, que a gente pode chamar de AIA, e o araquidonoilglicerol 2-AG. Esses dois endocannabinoides, eles têm predileção por alguns canais receptores, tá? E eles têm uma molécula muito similar ao dois fitocannabinoides, né, ou canabinoides fitoterápicos, bastante conhecidos, que é o THC e o canabidiol, sendo que o THC ele tem a sua formação, né, a sua composição molecular, ele é mais parecido, similar ao anandamida, e o canabidiol, né, CBD, tem mais a sua formação química, ela é mais similar ao araquidonoilglicerol 2-AG. Os dois regulam a homeostase por interação, tá? Não só através dos receptores canabinoides CB1 e CB2. Vocês vão entender isso um pouco mais à frente. Os receptores, né, CB1 e CB2 são os mais conhecidos, mas tem vários, gente. Inclusive tem os receptores não canabinoides, tá? CB1 é amplamente distribuído no sistema nervoso central e tem concentrações baixas no sistema nervoso periférico. Sistema CB1, tá? Receptor canabinoide, receptor canabinoide CB1. Características neuroanatômicas, tá? Tem ação farmacológica semelhante aos receptores opioides, fazem modulação nociceptiva no cérebro, sendo responsáveis pelos efeitos psicotrópicos, tá? Que eles chamam de psicoativos, e tem as funções cognitivas, a gente usa bastante, a gente tenta sensibilizar esse canal receptor mais para o sistema nervoso central, tá? Que é o que vai regular as emoções, a memória, a percepção, controle do movimento, neuroproteção, fome e em doenças degenerativas. O CB1 em cães apresenta maior densidade em cerebelo. Ou seja, qual é o fitocannabinoide que eu falei anteriormente? Que tem mais predileção, sua formação química é com a anandamida, é o THC. Quando a gente dá o THC, tá, por via oral para aquele animal, falando isso aqui de cães, tá? A gente tem que ponderar, tomar muito cuidado com o THC. É o principal endocannabinoide, anandamida, e é o principal fitocannabinoide, THC. Ele é importantíssimo, tá? Mas a gente tem que ponderar, menos é mais sempre. Quando você estiver com um paciente, mesmo se estiver com a dor aguda, nunca entre com um fitocannabinoide THC alto, THC, e já com doses altas. Sempre com doses, mini doses, e se puder, microdoses. Vai depender muito do paciente. Não é somente peso. Isso é uma lenda, a gente achar que animal maior, que ele vai usar mais gotas. Não. Que ele vai usar mais canabinoides. Não. Às vezes, ele usa menos do que um gato. Tá? Às vezes ele usa menos do que um pincher. Às vezes o pincher tem um sistema fisiológico, né, acelerado, que ele às vezes precisa de mais gotas, né, às vezes do que um animal que tem o seu metabolismo mais lento, digamos assim, tá bom? Então, quando a gente pesa na mão, entra com muito, tipo um alto THC, o que esse animal vai ter? Ele vai ficar em muita densidade em cerebelo. Então, ele vai ter ataxia, ele vai ter sinais de intoxicação, tá? THC, ele é tóxico quando a gente não sabe usar a dose certa. Quando a gente usa muito alto, tá? Assim, de maneira assim, cannabis não tem overdose, cannabis é seguro. É seguro, mas a partir do momento que você tem que avaliar esse animal, se ele tem alguma comorbidade, tá? Se ele tem sensibilidade a algum canabinoide, principalmente o THC, porque ele é potentíssimo. Então, a gente tem que as funções cognitivas elas vão ser alteradas, né, junto com a ataxia, que é uma incoordenação motora. Às vezes esse animal vai ficar olhando para a parede, às vezes pode ter um excesso de relaxamento no esfíncter, se urinar. Isso são sinais de intoxicação, então a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Porque o que é que a gente faz?
a gente para tudo e começa tudo do início. A gente desmama esse animal por um período e depois volta com mini dose, tá? Se já tiver com a concentração muito alta, pegou um óleo muito alto, a gente dilui esse óleo, ou então a gente entra com outro óleo, tá? Com outra formação química, um óleo mais fraco, ou com maior porcentagem de outro canabinoide, tá bom? Já o receptor canabinoide 2, o CB2, ele tem maior concentração no sistema nervoso periférico e nas células do tecido imunológico, tá? Que é o canabidiol. Tá? Ele vai se ligar mais ao araquidoneoglicerol, então ele vai agir nos linfócitos B e T, na célula natural killer, macrófagos, baço, amígdalas e leucócitos, né? Responsável por mediar estímulo para a liberação de beta-endorfinas endógenas e também para a liberação de citocinas, nas dores neuropáticas, principalmente, tá? São auxiliares da desinflamação e cronicidade da dor, além da regulação de reações imunes. O sistema endocannabinoide, o sistema imunológico, eles são regulados também através de vários receptores não canabinoides, como eu falei, né, uns 2, 3 slides atrás, tá? Então, quais são esses receptores não canabinoides que também vão sofrer influência, tá? Através dos fitocannabinoides, tá? Através dos endocannabinoides, mas não vão agir em canais receptores canabinoides, CB1 e CB2. Eles vão agir nesses outros receptores, tá? Que é o acoplados à proteína G, todos dois serão sempre acoplados à proteína G, né? A peroxinuclear, que tem a ver com a imunidade, vanilóide também, anquirina, melastatina, serotonina, que já conhecemos bem, bastante conhecido, e o glutamato, glicina e o nicotínico de acetilcolina, que a gente já sabe, né? E os canais voltagem dependentes de potássio e cálcio, que são aqueles que de fluxo de entra sódio, sai potássio, aquelas bombas de sódio e potássio que a gente está envolvido em uma crise convulsiva ou no estímulo de dor também, certo? Que é muito parecido com o seu mecanismo de ação. Até aqui, nesse sistema imunológico, eu fiz, foi baseado nesse livro maravilhoso que fez parte dois colegas nossos brasileiros, né? Esse é um livro em inglês que foi em 2021, né? Está sendo vendido nesse site, tá? Que é o canabinoide na oncologia e sistema imune, na resposta imunológica, e o querido Eric Amazonas, né, que é meu amigo, fez parte desse capítulo. Aconselho que todos também leiam, tá bom? Hoje em dia é o livro de cabeceira de campo para quem está estudando cannabis. E tem ele em PDF também, certo? É só entrar em contato comigo ou entrar em contato com o próprio Eric Amazonas, que ele disponibiliza para vocês. Bom, qual é os fitocannabinoides e a sua via de administração, tá? A gente sabe, né, todo mundo aqui que está... Os animais, eles não vaporizam, né? Também tem outras formas, que é o uso supositório e tal, mas que a gente não usa muito aqui, mas fora do nosso país tem muito, tá? Mas aqui a gente usa de maneira que o mais utilizado é o oral, né? Utilizando óleos ou tinturas que permitam a titulação gradual da dose, tá? Gradual sempre. Pode ser tópico ou transdérmico também, certo? E pode ser também apresentados em cápsulas, guloseimas comestíveis para animais de estimação. Só tem que tomar um cuidado, né? Para quando oferecer esse óleo, falar com o tutor, para ele não oferecer com guloseimas humanas, podendo conter toxinas como chocolate, xilitol ou uva passa. Uva passa é super tóxico, gente. Chocolate dá uma intoxicação severa também. Tem animais que não acontece nada, mas tem muitos animais que têm grandes danos, tá? Seja qual for a forma como a pessoa escolher oferecer o tratamento para aquele animal, ele precisa falar com o veterinário, né? Sempre escolhe a forma que ele quer usar. Bom, chegamos no nosso relato de caso, tá? Essa é a Zara, paciente minha. A Zara já está 1 ano comigo, tá? A Zara tem 13 anos atualmente, pesa 27 quilos, chegou para mim um pouco mais magra, né? E o diagnóstico dela é de linfoma canino. E a história clínica é uma cadela dócil, muito boazinha, castrada, de temperamento tranquilo. A mesma reside em casa e tem vida livre, né? Ela vive numa casona com um terreno, casa térrea,
né? Então, ela tem uma vida livre, né? Recebe alimentação mista, que é a base de ração e alimentação natural. Tá? Os sintomas iniciais, né? Quando ela chegou para mim, para a consulta de medicina integrativa, apresentando hepatopatia grave, apatia, falta de apetite, pois a mesma tinha vontade de comer, mas não tinha apetite, né? Então, significa que ela tinha náuseas, né? Geralmente. Uma breve história da Zara é que é uma paciente que foi levada por sua tutora para atendimento veterinário integrativo devido à idade avançada e ela já tem também um hiperadenocorticismo pré-existente. A paciente fez e faz tratamentos com acupuntura, faz até hoje terapias manuais, né? Fisioterapia, quiropraxia, alopatia, analgésicos, anti-inflamatórios, antieméticos, silimarina e nutracêuticos, podendo variar, né? De acordo com a sintomatologia apresentada no momento. Tá? Foi diagnosticada com linfoma o ano passado e por exame histopatológico, e aí foi a partir daí que ela começou a tratar, né? Me procurou para a gente fazer o tratamento com fitocannabinoides. E a partir daí também ela iniciou as sessões de quimioterapia juntamente com a cannabis. O tratamento com a acupuntura foram utilizados os pontos Intang, Bairruí, Gingião, VG20, né, vesícula biliar 20, bexiga 11, 20, 21, 23, bexiga 40, bexiga 54, bexiga 60, triplo aquecedor 5 e 17, né, baço pâncreas 9 e baço pâncreas 21, né, vaso governador 14, E40, IG4, né, 4, intestino grosso 4 e moxa bustão também, tá? Na medicina tradicional chinesa, as neoplasias elas são descritas basicamente como a deficiência de Jing, tá? É a deficiência de essência. E do Eiti, tá? Que é a proteção, levando o desequilíbrio de órgãos internos. Essas são as causas internas, tá? E tem as toxinas que envolvem a alimentação, o estresse, o ambiente, sendo estes que, em conjunto, levam à estagnação do Shui e do Qi, tá? Ou seja, o acúmulo de fleuma, favorecendo o surgimento de tumores, causas externas. Bom, gente, eu sei que é uma nomenclatura diferente, né? Fleuma, Shui, Qi, tudo palavras em chinês, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão saber o que é que eu estou falando. Eu não posso me aprofundar muito aqui na acupuntura, mas tipo o Jing, né? É a essência. É a essência nossa. Eu não tenho como explicar assim, mas eu acho que vocês estão entendendo, tá? Então, é aquele desequilíbrio da energia, né? E o Shui Qi é desequilíbrio do sangue e da energia vital, certo? A acupuntura é basicamente quântica, é tudo energia, é uma nova forma de pensar. É uma medicina completamente diferente. A gente pensa como energia. As doenças são desequilíbrio de energia. Então, a gente busca equilibrar as energias dos órgãos. Muitos órgãos estão com excesso de energia, estão com deficiência de energia, ou está com a energia estagnada. Aí a gente busca equilibrar sempre, tá? E fleuma, quando tem seus surgimentos de fleuma, a fleuma está alterada, então a gente faz tudo para diminuir a fleuma. Então, existem alguns pontos que a gente tira a fleuma, diminui a fleuma. Então, consequentemente, a gente vai estar tratando aquela neoplasia. Quais são as finalidades dos pontos utilizados? Promover o equilíbrio e circulação do Qi Shui, como eu falei, né? Tonificação de órgãos, a gente tonifica o seda, né? Alguns órgãos estão com excesso de energia, digamos assim, né? Estagnado. Aumento da imunidade, outra função a finalizar, retirar vento e calor e impedir o acúmulo de umidade, tá? Se tratando de linfoma, que é o caso em questão, é avaliado o desequilíbrio na estagnação, como eu falei, no caso, está a estagnação do Qi do fígado, né, da energia vital do fígado, é o acúmulo de fleuma que vai gerar toxinas e a deficiência do Yin, tá? Desse órgão, consequentemente. Para terapias com fitocannabinoides, foi empregado o seguinte protocolo: óleo de cannabis full espectro, sempre, tá? THC, CBD, 1 para 1, 600 miligramas,
com 30 ml. E a concentração por ml foi de 10 miligramas por ml de CBD e 10 miligramas por ml de THC, equivalente a 0,5 miligramas de CBD e THC por gota, tá? Isso aqui é em análise cromatográfica. Particularmente, Carol, doutora Carol, eu prefiro trabalhar com óleo que eu saiba a concentração, para a gente já começar a trabalhar de forma de miligramagem. É possível, já existe, tá? Porque concentração em porcentagem é muito relativo. Mesmo sendo tratamento de maneira empírica, que a gente começa com menos e vai aumentando a dose aos pouquinhos, até chegar na dose efeito. E a dose efeito quem vai dizer é o paciente, tá? Eu pelo menos, eu tenho uma certa segurança de saber quanto de miligramagem tem de cada fitocannabinoide, nesse caso, tá bom? Então, para a paciente Zara, eu sabia exatamente quantos miligramas tinha por gota. E a posologia, eu iniciei com uma gota, né, 0,5 miligramas uma vez ao dia, à noite, de preferência, e o ajuste de dose foi realizado semanalmente. A primeira semana eu entrei com uma gota CID, segunda semana com uma gota BID, a terceira semana eu continuei, né? Aí eu fiz 2 gotas BID, já passei para 2 vezes ao dia, 2 gotas. E a quarta semana foi mantida 2 gotas BID. Aí a dose efeito ela é individual, né, de cada paciente, ajustada de acordo com a sintomatologia apresentada pelo tutor. Então, ela podendo ser aumentada ou diminuída. E o que é que a gente faz nesse caso? A gente observa os sintomas. É importante a gente ter uma noção importantíssima de clínica geral, tá? E estar em contato com esse tutor, porque quem vai observar o animal em casa é o tutor. Então, é um tratamento personalizado, ele é diferente. A gente não entra com um tratamento hoje e só vai falar com o paciente 15 dias depois, que é o de praxe na medicina convencional, né? Não. A gente precisa abrir um grupo ou estar em contato com esse tutor todo dia ou a cada 2 dias, vai depender também do que o animal tem. Se for uma dor crônica, um câncer, tipo um câncer num estado mais grave, né? Ou Alzheimer também, num estado terminal, você vai precisar falar com esse tutor, dar uma assistência, mas está mais presente, né? Saber como ele acordou, como ele dormiu, como ficou com 2 gotas. A doutora sedou, eu achei que ele chapou demais, porque geralmente esses animais são multifármacos, né? Eles já chegam pra gente já aquela poliscoriandose múltipla, cheia de remédio. Pode usar cannabis com remédios com alopáticos, outros alopáticos com tarja preta, com fenobarbital da vida, com quetiapina, com clonazepam. Pode. Preferência se você tiver um domínio de um pouco de neurologia ou estudou. A gente tem que estar sempre estudando, pessoal. A gente precisa estar. Porque a gente estudou, eu já formei tem mais de 10 anos. E eu lembro claramente que a neurologia a gente passou muito rápido. E por ser muito difícil, entre aspas, né? Nada é difícil se a gente busca, se a gente procura. Mas na minha época não tinha essa internet, como tem hoje em dia, né? Tantos estudos científicos aí disponíveis, né? A gente compra livro online fácil, chega em uma semana na nossa casa. Então a gente não tinha essa praticidade que é hoje. Hoje em dia não estuda quem não quer. Hoje em dia quem entra com dose errada de remédio que a gente não é da nossa área, até um médico clínico, aí é negligência nossa. Então a gente precisa buscar conhecimento que está aí nas nossas mãos. Está tudo nas nossas mãos. E se a gente não sabe, a gente busca um coleguinha, um neurologista, conversa com ele, fala que tá, como é que é esse remédio tal, mas que você tem que saber a informação de que cannabis pode ser usado com tarja preta, com benzodiazepínicos, a partir do momento que você respeite o intervalo entre as doses. Sempre depois do remédio. O óleo é sempre depois, 2 horas depois, no mínimo, tá? Nunca junto, nunca. E nunca antes também, tá bom? No caso da Zara, né, a paciente, a dose efeito permaneceu em 2 gotas BID. É o que ela usa até hoje, tá?
E a troca de óleo pode acontecer, tá bom? Que é nesse caso, às vezes, você pesou um pouco a mão, ou o animal você percebeu que tem um pouco mais de sensibilidade. E aí, ou também, gente, o sistema endocannabinoide, ele precisa de uma rotação de fitocannabinoides, tá? É como se um cabelo que a gente usa um hidratante, um leave-in e criou resistência. Você não vai usar o mesmo shampoo a vida toda, nem o mesmo hidratação, condicionador, né, a vida inteira, porque vai chegar um momento que ele vai acostumar. O sistema endocannabinoide é a mesma coisa. A gente precisa, porque cada planta ela tem uma variedade, né? É, e as associações elas mesclam as genéticas, tá? Às vezes você pegou um remédio, um fitocannabinoide, um óleo, mesma concentração, mesma miligramagem, 3 meses depois, igual, mas aí 3 meses depois ele foi, você entrou com a mesma dose, chapou o animal. Ah, mas é a mesma dose, mas ali são outros fitocannabinoides, tá? É o mesmo fitocannabinoide, é o mesmo, mas quando ele vai entrar em contato pela primeira vez com o sistema endocannabinoide, ele pode ter uma reação diferente. Então, a gente troca de óleo, porque eu mesmo gosto de trocar de óleo. E de outras associações que eu também conheço e que eu também tenho confiabilidade, tá? Por que a Zara ficou com 2 gotas BID? Porque a doutora relatou que com essa dose, né, a paciente ficou mais ativa, melhorou o apetite. Para chegar nessa dose, eu aumentei, eu diminuí, né? Eu fiz várias coisas, pessoal. Né? E a gente entrou com 3 vezes ao dia, depois diminuiu. Aí ela falou comigo, não, doutora, 2 gotas, 2 vezes ao dia, ela ficou ótima. Então, eu me mantive aí, fixei aí, né? E aí ela passou, ela diminuiu as náuseas. Depois da quimio, ela teve apetite, né? E passou a dormir melhor, principalmente após as sessões de quimioterapia. Cannabis, ele vai ser sempre maravilhoso em doenças crônicas? Não. Doenças crônicas têm altos e baixos. A gente tem que deixar bem claro isso para o tutor. E deixar claro que pode funcionar perfeitamente, pode também funcionar muito pouco. Por isso que a gente associa com outras terapias. Porque a cannabis, ela vai meio que fazer o campo ali, né? É o maestro da orquestra. E a orquestra são os outros sistemas. E ele é o maestro. Então, quando a gente equilibra o sistema endocannabinoide, tudo que vai vir depois vai ser melhor do que antes, sem o sistema, tá? Então, a gente se fixa em doses de prevenção também. Às vezes, o animal idoso, só a senilidade, ele é um animal que é a usar cannabis. Só pelo fato de que quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai perdendo o neurônio, a gente vai parando a síntese de neurônios na fenda sináptica. Então, a gente e vai também perdendo a capacidade de proteção desses neurônios. Então, a gente usa como profilaxia, é muito interessante. E a acupuntura também, tá? Entre várias outras terapias também. Mas a cannabis, ela é a medicina mãe de todas, né? É incrível. Terapia que a gente deve usar desde o início de qualquer coisa, que ela vai manter a imunidade para o que vier de tratamento. Esse é o pensamento, mas sempre em doses baixas, tá? Sempre. Menos é mais sempre. Bom, quais são as considerações finais, né? De acordo com o levantamento histórico, sinais clínicos, exames clínicos, né, da Zara, e com o tratamento convencional integrado ao conservativo, apresentou resultados eficazes com a melhora na recuperação clínica da paciente, na analgesia, na capacidade motora, redução de fármacos, tá? A gente reduziu as doses também, tá? Assim como a redução dos seus efeitos colaterais convenientes do câncer e da quimioterapia, tá? A sinergia entre a acupuntura e a terapia com fitocannabinoides demonstrou um resultado positivo no caso em questão. Foi observado um equilíbrio da imunidade, aumento do apetite, ausência de náuseas e da qualidade do sono, melhorando de maneira geral a saúde e qualidade de vida da paciente. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, por estarem presentes na minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado.
tá? Essa é a última mensagem aí de Jesus com o cachorrinho. E muito obrigada de coração. Espero que vocês se tornem excelentes médicos endocannabinoides, tá? Eu sempre costumo usar o termo médico endocannabinologista, médica endocannabinologista, porque médico prescritor não existe, tá? Então vamos começar a falar o certo. Porque ninguém se autotitula médico prescritor de opioide, médico prescritor de vício com álcool, médico prescritor de morfina, né? De tramadol. Por que médico prescritor de cannabis, né? Nós somos médicos endocannabinologistas ou médicos canabistas ou médicos canábicos, seja o que for. É uma medicina, tá? Não é só prescrição. Porque prescrever, qualquer um prescreve, mas entender do sistema endocannabinoide, poucos colegas ainda entendem, tá bom? Então, eu estou aqui para o que vocês precisarem. Pode entrar em contato comigo no Instagram, tá? Que eu tenho estudos, estou sempre aberta e estou sempre aí disponível para conversas também, tá bom? Muito obrigada novamente. Tudo de bom, saúde para todos nós.